Vamos falar um pouquinho sobre o acidente com um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, aproximadamente à meia-noite de ontem, horário do Brasil, um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines, com a matrícula Uniforme Romeo Papa Sierra Romeo, acidentou-se logo após a decolagem do aeroporto Imam Khomeini, em Teherã, lá no Irã. O voo estava indo para Kiev, na Ucrânia, com 167 passageiros e 9 tripulantes a bordo. A aeronave tinha apenas 3 anos de idade. E essa informação é importante somente para os jornalistas, já que quem acompanha o canal sabe que a idade do avião em si não é um fator preponderante para acidentes aéreos. É óbvio que é muito cedo para falar qualquer coisa sobre a causa ou o que ocorreu com o avião, principalmente com as tensões existentes neste momento lá no Irã. E aliás, quem acompanha hoje no Mundo Militar, o canal do Marcelo... Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Acompanhe lá que você passa a entender esses acontecimentos na região depois da morte do general iraniano em um ataque americano lá em Bagdá. Mas a gente pode mostrar o que é possível saber até agora desse acidente. Ou mais ou menos como é que minha cabeça funciona quando acontece algo assim. Fora tristeza, obviamente. Primeiro de tudo, logo depois de um acidente, as informações são muito desencontradas em países que possuem transparência. Agora imagine um acidente no Irã em época de tensão. Vamos aos fatos e às coisas que eu acho estranhas. A decolagem pode ser acompanhada pelo Flight Radar 24, o que significa que todos os sistemas principais do avião estavam funcionando bem, incluindo o ADS-B, que é o responsável por enviar essas informações de voo. A decolagem foi normal e quando o avião atingiu 7.925 pés, que são aí 2.400 metros, as informações de ADS-B simplesmente cessam. Isso só poderia ocorrer com o desligamento do transponder, uma falha no transponder ou a perda total do sistema elétrico do avião. O que, como a gente já viu no EP-13, é algo muito raro e difícil de acontecer. Apenas lembrando, quem for assistir o EP-13, o 737-800 não possui RAT, tá? Algumas horas depois do acidente, a embaixada da Ucrânia no Irã colocou uma informação no site deles com a seguinte nota: de acordo com informações preliminares vinda do Irã, o avião caiu por causa de uma falha no motor por razões técnicas. A versão de que foi ataque terrorista ou foguete antiaéreo está excluída. Oi? Apenas algumas horas depois do acidente, os caras já sabem o que tinha acontecido? Que foi falha no motor e que não foi terrorismo? E desde quando uma falha de motor faria perder todo o sistema elétrico? E como que é possível excluir evidência de ataque terrorista com os pedaços do avião ainda em chamas lá? Como a gente sabe, o Irã é uma potência mundial de hackers. E eu não estou dizendo que o site da embaixada foi invadido e alguém plantou essa nota lá. Mas é algo que pode ter acontecido, embora ninguém esteja comentando isso. De qualquer forma, às 5 horas da manhã, horário aqui do Brasil, a embaixada retirou essa nota. Óbvio, né? Porque pega muito mal um negócio desse. Existe um vídeo publicado, supostamente deste voo acidentado, que mostra o avião já em chamas antes de impactar o terreno. Chama atenção aos 7 segundos que existe uma emissão de alguns materiais em chamas. Dá uma olhada aí, ó. Depois, aos 27 segundos, novos clarões. E então, aos 30 segundos, o impacto com o solo. Eu recebi muitas perguntas no Twitter questionando se uma falha catastrófica em um dos motores poderia fazer o avião inteiro ou a asa inteira pegar fogo. Embora isso seja um evento raríssimo, isso já aconteceu antes. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, o EP252,
com o 707 da Panam, que aconteceu isso durante o voo. Porém, se isso tivesse acontecido, não cortaria a alimentação elétrica do outro motor e a gente continuaria tendo a DSB emitindo os sinais do voo até o solo, o que não aconteceu. A posição final do impacto ela é bem extensa, ela não está localizada em um ponto só, o que poderia indicar uma possível semidesintegração ainda em voo. Nos vídeos e fotos que já estão pipocando aí pela internet, dá para ver, caso essas fotos sejam autênticas, perfurações na fuselagem similares àquelas perfurações que foram encontradas no 777 da Malásia, que foi atingido por míssil na Ucrânia. Não sei se vocês lembram, era o voo MH17. De novo, caso essas fotos sejam verídicas. Em época de internet e fake news, todo cuidado é pouco. Essa foto aí, ó, da parte do exhaust do motor, por exemplo, mostra duas perfurações no sentido de fora para dentro. E essa foto aí no estabilizador vertical, também uma perfuração de fora para dentro. Em relação à investigação do acidente, as caixas pretas foram recuperadas, mas o Irã não vai permitir que os Estados Unidos participem na investigação. Isso dos Estados Unidos é porque, tipo, tem uma regra internacional que isso é feito lá? Não, tem uma regra internacional que o fabricante do avião participa da investigação. Tá, e nesse caso iria para os Estados Unidos porque é que... Não, os Estados Unidos conseguiria ler isso, mas pode ir para qualquer país, isso não é o problema. O problema é eles não participarem da investigação, porque o avião é americano, entendeu? Isso é possível caso o Irã tenha condições de analisar os dados ou passar para outro país fazer essa investigação. Que é como a Etiópia fez quando ocorreu o acidente com o Max. Ela passou as caixas pretas para a França. Mas também, com a recente tensão entre os dois países, nenhum americano vai conseguir chegar perto dessa investigação mesmo, nem mesmo os técnicos da fabricante. A Ucrânia mandou um time de especialistas em acidentes para o local. Só que, como é possível ver em diversos vídeos e diversas fotos na internet, o local do acidente não foi preservado. Tem milhares de pessoas pegando peças do avião, removendo as peças do local onde elas estão. E essas ações elas vão complicar muito e até comprometer a investigação do acidente. O Irã, na verdade, está um caos. E isso tem a ver com o 737 MAX? Não. Claro que você vai ler muita coisa ligando essas duas coisas, um acidente lá no Irã com o 737, com a Boeing, com o MAX, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, principalmente porque esse avião era um 737-800NG, New Generation. A empresa aérea, a Ukraine International Airlines, tem 42 aviões, todos fabricados ou pela Boeing ou pela Embraer. E ela já passa por uma crise já tem alguns anos, uma crise financeira. Mas ela não é uma empresa que está na lista negra da União Europeia e voa até para Nova York. Eu acho que é isso, acho que são essas as informações que a gente tem disponíveis até o momento. Caso essas fotos sejam verdadeiras, poderiam indicar uma possível interferência externa e não um acidente. Mas, como eu disse, todo cuidado é pouco, principalmente em época de tensões de guerra. Então vamos esperar mais informações, relatórios preliminares para entender o que aconteceu nesse voo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo.